Consta aqui que esse fato teria ocorrido no dia 1º de março de 2022, ano passado, né? Isso. Nessa época estavam juntos ou estavam separados? Não, nós já estávamos separados há 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Tá. Do período em que mantiveram o relacionamento, como é que foi? Era tranquilo? Tinham muitas brigas? Como é que era? No começo era um relacionamento tranquilo, mas daí após a minha gestação, né, e o nascimento do meu filho, daí ficou um relacionamento bem conturbado, tinha muitas brigas. Os últimos 2 anos de relacionamento a gente brigava muito, ele me ameaçava muito. Mas no começo foi um relacionamento bom. Depois da minha gestação veio os problemas da minha gestação, né, o nascimento do meu filho, que eu tenho um filho com ele, daí ele se transformou da água para o vinho, e daí tinha muitas brigas. A gente brigava muito. Tá. O filho da senhora nasceu quando? Nasceu em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Então, a partir de dezembro de 2019, a senhora disse que mudou como era o relacionamento, né? Ele mudou um pouco na gestação, né? Quando eu engravidei, ele já mudou, só que daí piorou muito após o nascimento do meu filho. Daí ele se transformou da água para o vinho. E o que acontecia em relação a isso? Como é que foi? A senhora disse que se transformou da água para o vinho, né? O que ele fez para a gente entender, né? Por que a senhora está dizendo isso? Na verdade, assim, a gente brigava muito, ele sempre trabalhou muito, ele sempre foi muito trabalhador, mas daí após, assim, o nascimento do meu filho, após a gestação começou a vir as despesas, né, tudo, e daí ele já mudou porque ele já não queria comprar as coisas para o nosso filho, daí a gente já começava a brigar muito em relação a isso. Ele se negava de fazer as coisas, assim, sabe, tipo, me levar em um médico, ele já se negava de levar, comprar alguma coisa para o nosso filho, ele já não queria comprar, e daí quando eu cobrava ele ecografia, quando eu tinha que fazer ecografia, ele não queria pagar para fazer as ecografias, daí quando eu ia cobrar ele, a gente brigava. A gente brigava porque ele não aceitava, ele não queria, entende? E daí a gente brigava daí. Tá. Durante o relacionamento teve episódio de agressão, alguma coisa assim? Ameaça? Tinha muitas ameaças. Ele me ameaçava muito, ele falava que... A senhora fica tranquila no tempo da senhora, tá? Se a senhora não se sentir confortável em relatar alguma coisa, a senhora avisa, tá bom? Ele falava que ele ia pegar meu filho, que ele ia sumir com meu filho, que eu nunca mais ia ver o meu filho. Ele falava que ele ia me amarrar dentro de casa, ia me deixar trancada com corrente, que de lá eu não ia sair nunca, que eu era dele, que eu sempre ia ser dele. Ele falava que não era para me contar nada para ninguém, porque senão eu nunca mais ia ver o meu filho. Ele mantinha relações comigo sem eu ter vontade. Isso na constância do relacionamento, quando você estava casado com ele. A senhora disse que se separou, né? Cerca de 1 ano e 3 meses, né? Antes dos fatos acontecerem. Como é que foi isso? Depois da separação até acontecer esses fatos aqui? Então, na verdade, assim, o que acontece? A nossa separação, a gente já vivia muito tempo ruim, a gente já vivia em um relacionamento com muitas brigas, né? Muitas ameaças, e eu ia relevando isso, né? Porque eu sentia medo dele, eu tinha medo que ele fizesse alguma coisa com o meu filho. E daí, daí a nossa separação mesmo foi um dia que eu acabei passando mal na minha casa, de madrugada, porque eu sentia muita dor para ter relação sexual, eu não tinha vontade de ter relação sexual, e ele não entendia. E daí, nisso, ele fazia tudo o que ele queria fazer. E daí chegou uma época que ele acabou comprando um produto para colocar na bebida para mim tomar. E esse produto chegou a uma fase que ele começou a me fazer mal, mas eu não sabia disso que ele colocava na bebida. Ele colocava no suco, ele colocava na coca, no refrigerante, qualquer coisa ele colocava. A única lugar que ele não colocava era na água, porque ele tinha cor. E daí esse produto começou a me fazer mal. E a nossa separação ocorreu em um dia que eu passei mal dentro de casa porque ele colocou esse produto na minha bebida e eu comecei a passar mal. Ele veio para ter relações comigo e eu passei mal e eu desmaiei. Daí eu desmaiei e eu não voltei mais. E daí ele se preocupou, né? E nisso ele pegou e ligou para minha mãe e chamou minha mãe. E era de madrugada em casa.
Quando a minha mãe chegou, minha mãe desconfiou que eu tinha alguma coisa que não estava certa, né? E ele falou, cuide do Miguel que eu vou levar ela no médico. E minha mãe falou, não, você não vai levar ela no médico, ela vai acordar aqui. Daí demorou muito, quando eu voltei, eu já voltei em desespero. Eu já voltei em desespero, chorando muito. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, daí eu peguei e desabafei, contei tudo pra ela. E eu falei, se a senhora não me ajudar, em uma semana você vai me enterrar, porque eu não suporto mais. Eu falei na frente dele. E daí ele ficou completamente desconcertado, ele falava que não era isso, que eu tava muito nervosa, que eu não sabia o que eu tava falando. De minha mãe, foi onde a minha mãe se meteu no meio, falou, não, a Thaís vai embora comigo, a partir de hoje a Thaís não vive mais com você. Daí foi onde eu vim embora. Daí, na hora, assim, ele aceitou. No outro dia, ele trouxe todas as minhas coisas para casa da minha mãe novamente. E ele aceitou. Após mais ou menos uns... Daí ele ficou tranquilo, digamos assim. Deu mais ou menos uns 2 meses, assim, de separação. Quase 2 meses foi onde ele começou a incomodar. Foi onde ele começou a ameaçar, ele começou a me perseguir. Todo lugar que eu trabalhava, ele ia no lugar que eu trabalhava. Eu perdi, no entanto, 3 serviços por conta dele, porque ele ia até o meu serviço, ele descobria, ele me ameaçava muito. Foi onde eu fiz a quebra de... Foi onde eu fiz a medida protetiva, fiz o boletim de ocorrência, fiz a medida protetiva e tudo, e peguei a medida protetiva. Daí mesmo com a medida protetiva, a gente mantinha contato relacionado ao meu filho, porque eu tenho um filho com ele, querendo ou não, eu tinha que ter contato com ele referente ao meu filho. Tinha as diversas vezes que eu bloqueava ele no meu celular, pelo meu WhatsApp, porque a gente ia conversar alguma coisa relacionada ao meu filho, ele já queria saber onde que eu tava, o que que eu tava fazendo, com quem eu tava, já ficava ligando, querendo saber sobre mim. Daí eu falava, eu sempre falei, eu não te devo nenhuma satisfação da minha vida, e bloqueava ele. Nisso ele conversava com minha mãe, conversava com meu filho pelo celular da minha mãe. Daí tinha vezes que ele surtava, digamos assim, falava, não, eu tenho que conversar com ela, eu tenho filho com ela, não com você. Ele chegou a falar isso com a minha mãe. Daí foi onde eu desbloqueava para conversar com ele. Após a medida protetiva, nós tínhamos contato referente ao meu filho. Daí ele me ameaçava muito, ele me perseguia em todo lugar que eu ia, ele me perseguia. E no dia do fato ocorrido, após a separação, né, eu me relacionei com uma pessoa até ele descobrir. Daí, quando ele descobriu, ele fez o que ele falou que ele faria, né? Ele falou que ele ia me matar, que ele não aceitava, porém ele não conseguiu, né? Aqui estou. E isso daí a senhora está se referindo ao dia dos fatos, né? Como é que foi nesse dia? O que aconteceu? Então, na verdade, como é que foi? Nesse dia eu tinha ido para casa do meu namorado e eu tava voltando da casa dele de noite. Quando eu tava voltando, eu desci do ônibus. Quando eu desci do ônibus, já na esquina, eu já dei de encontro com ele. Eu tava de shorts, com a camiseta do meu trabalho. E daí, nisso, ele já veio com a moto pra cima de mim. Já veio pegando a minha roupa, assim, puxando a minha roupa, porque a minha camiseta cobria o meu shorts. Falando bem assim, isso é roupa de você estar andando na rua? Isso é horas de você estar andando na rua com esse tipo de roupa? Nisso, ele subiu na minha camiseta assim, né? Daí eu peguei e falei bem assim, eu não te devo satisfação da minha vida. Daí ele pegou e já virou com a moto e começou a jogar a moto em cima de mim. Já virou com a moto, começou a jogar a moto em cima de mim e eu fui descendo a rua e ele com a moto do lado. Só foi andando? Eu fui andando, que era uma descida dele. Fui andando e ele jogando a moto em cima de mim, todo o tempo. Daí eu falava bem assim pra ele, para, Wagner, para, deixa eu ir embora, me deixa eu ir embora. Daí ele veio assim, aonde que você tava? Eu falei, não te interessa onde que eu tava. Daí ele disse assim, isso não é hora de você estar andando na rua, isso é roupa de você estar andando na rua. E nisso ele começou a me xingar. E daí eu falando que era pra ele parar e desceu, ele jogou na moto na minha frente. E daí teve uma hora que ele colocou a moto na minha frente e desceu da moto. Quando ele desceu da moto, ele já desceu me dando chute, me dando soco na parte da barriga, das costelas, assim. E daí eu comecei a gritar pra ele parar, que era pra ele parar, pelo amor de Deus, pra ele parar. Daí ele falou que ele não ia parar, e foi daí ele começou a me ameaçar, falando que ele ia me matar, que ele ia colocar uma faca no meu bucho. Daí ele fazia o sinal, assim, eu sei o que, a minha vontade de colocar uma faca, assim, eu ia erguer, assim, eu ia arregaçar você inteirinha. Colocar tudo os teus buchos pra fora e me xingava, sua vagabunda, sua filha da puta, sua biscate.
E daí ele me pegava pelo pescoço, sabe? Me pegava assim, ficava me apertando esse meu pescoço, assim, fazendo assim. E daí eu acho que quando começava a faltar o meu ar, né? Que a força dele nem se compara à minha, né? Daí acho que, sei lá, quando eu começava a faltar meu ar, ele soltava, e daí eu gritava por favor, que era pra ele parar, ele não parava, daí ele começou a me chutar, começou a me dar um monte de chute, começou a me dar um monte de soco, assim, me dar tapa, né? Daí eu falava bem assim, me deixa ir embora, que senão eu vou gritar. Eu vou gritar e eu vou pedir socorro. E nisso já tinha um monte de gente na rua olhando e ninguém fazia nada. Eu olhava assim para as pessoas assim, sabe? E eles não faziam nada. Daí nisso ele falava, ele perguntava da pessoa, né? Ele queria saber da pessoa. Ele queria que eu desse o nome da pessoa. Ele queria. Isso. Ele queria que eu desse o nome da pessoa, ele queria o endereço, ele queria ver foto, porque ele falou que ele ia lá e ele ia matar a pessoa. Eu falei que eu não ia dar endereço, não ia dar nada. Daí nisso eu peguei o meu telefone na mão e falei, se você não me deixar ir embora, eu vou ligar pra minha mãe. Daí ele falou bem, se você não vai ligar pra ninguém. Nisso, na hora, o meu celular tocou. Na hora que eu peguei o telefone, meu celular tocou e era minha irmã me ligando. E daí eu peguei, daí ele viu assim, eu peguei o celular e ele viu, daí ele falou bem assim, não atenda. Daí eu falei, vou atender. Daí ele bem assim, não atenda. Não é pra você atender o telefone. Daí nisso, na hora assim, eu atendi o telefone e já gritei no telefone. Falei, Tainá, pelo amor de Deus, Tainá, me ajuda, o Wagner tá aqui me batendo na rua e eu tô na frente da igreja do pastor Reginaldo. E daí nisso, ele pegou e começou a me bater. Daí ele começou a me dar um monte de soco, assim, chute, eu comecei a correr pela rua, assim, ele vindo atrás de mim. E daí eu gritava assim, socorro, Tainá, socorro, pra minha irmã no telefone. E daí eu não sei, eu não sei se a chamada foi encerrada, eu não consegui ver, porque daí eu comecei a correr gritando socorro com o celular na mão, só que já não tava mais no ouvido o celular. Daí não demorou 2 minutos. Não demorou 2 minutos a minha irmã aparecer, porque tava na rua da minha casa. Daí nisso eu comecei a correr assim, zigue-zague na rua assim dele, assim, sabe? E ele atrás de mim. Daí quando eu olhei que minha irmã tava vindo lá embaixo, que eu enxerguei minha irmã, eu falei, a Tainá tá vindo, me deixa eu ir embora, por favor. Deixa eu ir embora que minha irmã tá vindo. Nisso eu só senti uma pancada na minha cabeça e caí no chão. Ele tava atrás de mim. Tá. Tava por trás de mim. Foi atingindo a senhora, né? A senhora sabe com o que a senhora foi atingida? Foi com o capacete da moto dele. Tá. E daí a senhora caiu. Caí. Eu só senti uma pancada assim na minha cabeça e eu caí no chão. Daí eu não vi mais nada. Perdeu a consciência. Daí eu sei, daí ele me deu uma outra de baixo pra cima, que foi onde partiu a minha boca e abriu tudo e estourou sangue por tudo quanto é lugar. Só que daí nisso, a minha irmã disse, né, que ele pegou uma pedra e ele veio com uma pedra pra cima de mim, falando que queria me matar. Porém, quando eu acordei assim, eu tava sentada no chão, já tinha muita gente ali. Tinha uma vizinha que tava me segurando, tipo, meio que sentada assim no colo dela. E daí nisso já cheguei um monte de gente, já chegou um monte de gente, já estavam ligando pra polícia, ligando pra SEAT, eu lá no chão ali. Daí eu lembro que a minha irmã chegou, minha irmã tava ali, daí eu lembro que a vizinha chegou e falou bem assim, vai ter que levar ela pro médico. Daí não demorou muito, a minha mãe já chegou e já me colocou dentro do carro e eu já fui pro hospital. Então, depois que a senhora tomou esse golpe, a senhora caiu desacordada. Eu só senti uma pancada muito forte assim na minha cabeça e eu não vi mais nada. Só senti a pancada e fui pro chão. Quando eu acordei, já tinha muita gente e eu já estava sentada no chão, só que eu já estava toda ensanguentada e toda machucada. Tá. Dali a senhora foi levada para o hospital. Fui levada para o hospital. Recebeu atendimento lá? Sim. Eu fui para o hospital de ambulância. De ambulância. De ambulância. A senhora chegou a ficar internada ou saiu naquele mesmo dia? Não, eu saí no outro dia de madrugada, se não me engano, eram umas 3, 4 horas da manhã, porque isso ocorreu 7 e pouco da noite, né? Era umas 7 e pouco da noite. Daí a minha mãe, como estava demorando muito, vinha o SEAT, eu estava sangrando muito, minha mãe me colocou no carro. Porém, quando a gente chegou na esquina, um pouco para cima, minha mãe encontrou com o SEAT. Daí ela parou o carro e eles me colocaram na ambulância e me levaram. Lá eu acho que é ressonância da cabeça que eu fiz alguns exames lá, fiz os pontos na boca, que eu levei 5 pontos, e fui liberada para vir embora. Não cheguei a ficar internada. Perguntas pelo Ministério Público? Obrigado, assistência. Aí, bom dia. Vou fazer várias perguntas para a senhora. Peço licença para poder tratar de um assunto que eu
calculo quão doloroso seja, tá? Mas é bastante importante 7 juízes vão julgar esse caso hoje, eles precisam saber de cada detalhe, tá? A senhora, agora, aí, há 10 minutos atrás, quando o oficial de justiça foi lá buscar a senhora disse que preferia prestar o seu depoimento sem a presença de Wagner aqui nessa sala. A senhora tem medo do Wagner? Por tudo isso? Eu tenho medo dele. Então, dá um pouquinho de água. Nossa, sim. Dá pra mim. A gente entende isso, tá? Eu tenho trauma só de saber que eu vou ver ele. Isso até já, ou seja, que vocês têm uma pergunta que eu tinha para fazer para a senhora sabe que ele está preso, né? A gente pediu a prisão dele lá atrás, foi punido, ele está preso desde então. A prisão dele, a manutenção dele preso, transmite alguma segurança para a senhora? Sim. O fato de ele estar preso? Sim, porque daí eu, digamos assim, eu consigo seguir a minha vida tranquila. Eu consigo ir trabalhar tranquila, sem o medo que ele vai até o local de trabalho, sem o medo que ele possa chegar lá, sem o medo que se eu ir para até o ponto pegar um ônibus, ele me pegar na rua, sem o medo que ele vai fazer alguma coisa com o meu filho. Vamos olhar aqui. Vai. A senhora referiu situações bastante graves, né? Assim dizer, que aconteceram lá durante o casamento. Desde, enfim, relação sexual forçada, né? Contra a vontade da senhora, no momento que a senhora disse que estava uma questão de saúde por causa da certeza, né? Que não estava com disposição para isso. E a senhora referiu essa situação de ir acrescentar alguma coisa naquilo que a senhora vivia, né? No suco, você estava não na água, que depois tinha. Tinha cor. Como é que a senhora descobriu essa situação do Porque um dia eu estava em casa, eu fui limpar a casa. Quando eu fui limpar a casa, eu fui limpar em cima do armário da cozinha, que é uma coisa que é muito difícil da gente, dona de casa, limpar. Só que eu estava faxinando a casa e eu fui limpar em cima do armário da cozinha. Quando eu fui limpar em cima do armário, que eu passei essa mão com pano, eu senti um vidro, alguma coisa assim, né? Eu senti um vidro. Daí eu peguei aquilo, porque eu achei estranho, né? Nunca tem nada em cima. Quando eu peguei, era um vidrinho branco, pequenininho, quase igual de ibuprofeno. Ibuprofeno de criança. E tava escrito assim, tesão de vaca. E atrás a imagem de um corpo de uma mulher, assim. Daí eu olhei aquilo, só que não tinha nada escrito. Tinha só o tesão, tava só escrito o nome ali, né? Tesão de vaca. E um corpo de uma mulher, assim, nua atrás. Daí eu olhei assim... Não sabia o que era aquilo e fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar na internet, né, o que era, daí tava lá que era um líquido ali para a mulher sentir vontade, para a mulher ter vontade de ter relação sexual e ficar, digamos assim, bem louca assim na hora da relação. Sim. A senhora vinha então sentindo sintomas estranhos, se sentindo mal? Na verdade, assim, eu começava, tipo, a sentir muita falta de ar, assim, meu coração acelerava muito, muito falta de ar, só que eu nunca imaginaria que fosse por causa disso, porque eu pensava assim, é muito nervosismo, né, porque eu sentia dor, ele fazia ali tudo que ele queria, então eu na minha cabeça era muito nervosismo, né. Então, realmente, quando eu descobri, que eu vi, eu não falei nada pra ele. Eu deixei no mesmo lugar e não falei nada pra ele. Só que daí, quando ele vinha vir das coisas, eu já recusava, eu já não queria tomar mais. Ele, por que você não quer? E ele sempre me servia. Eu acho que a partir do momento que ele comprou, ele sempre me servia. Tipo, líquido, assim, suco, refrigerante, Nescau, qualquer coisa, chá, ele sempre me servia. E era uma coisa que ele não tinha costume de fazer. Só que... Ele não fazia. Só que daí, tipo assim, digamos assim, eu não achei estranho, sabe? Eu falei,
tô ressentida nele, Sim. ele tá me ajudando. Tipo assim, eu não achei estranho, assim, ele vinha, tipo, me servir, assim, ele tirava a comida no prato, já com a comida no prato, ele já trazia o líquido ali junto. Só que eu nunca achei estranho. Só que daí depois que eu vi, eu não falei nada pra ele, mas eu já não tomava muito. Tipo assim, eu tomava só um gole assim, ia lá, jogava fora, porque eu sabia que tinha o produto ali. A gente tem uma primeira medida protetiva que a senhora fez contra ele lá em 18 de agosto de 2021. Tá? Essa situação, e nesse momento a senhora já tem aqui na medida protetiva que eu já chamei de ex-marido. Esse momento, agosto de 2021, foi mais ou menos quando a senhora se separou dele? Foi quando nós estávamos separados, porque eu me separei dele em janeiro de 2021. E aí já estava em casa diferente. Já estava em casa diferente. Então, quando eu me separei dele, eu saí de casa e não voltei mais. E, porém, eu já tinha feito o pedido antes, só que ele demorou, né? Demorou porque ele vai para análise e tudo, né? E demorou para sair o pedido da medida, mas nós já estávamos separados já. Está correto a gente afirmar, então, que essas situações todas dele, de violência sexual, de ameaças, essas coisas que então aconteceram antes lá dessa medida? Aconteceu antes, aconteceu quando nós éramos casados. As ameaças já começaram a acontecer quando nós éramos casados. A agressão em si aconteceu depois da separação, mas a ameaça, a briga foi antes do casamento terminar. Isso já foi perguntado, tudo na verdade já foi perguntado, mas a gente tem que perguntar de volta para esclarecer para os juízes aqui. Por que, eu não estou cobrando da senhora isso, tá? Por que antes disso a senhora não tinha denunciado essa violência dele? Antes, lá, quando estava casado? Em relação ao sexual? Eu não denunciava porque, na verdade, eu não contei pra ninguém, porque eu sentia medo dele, né? E eu pensava assim na minha cabeça, o que vai adiantar eu denunciar ele se eu tô morando na mesma casa que ele? Então, assim, eu não denunciava as ameaças tudo, porque, tipo assim, na minha cabeça, assim, eu não vou conseguir sair de casa porque ele não me deixa sair. Se eu for denunciar, a polícia vai vir atrás e ele vai fazer alguma coisa comigo ou ele vai desaparecer com meu filho. Então, eu não denunciava. Em relação uma consequência pior, denunciando e deixando... Sim, E daí, em relação à sexualidade, né, ali, eu não denunciava porque na minha cabeça era uma coisa que eu tinha a obrigação de fazer porque eu estava casado com ele, porque eu era a mulher dele. Então, era uma coisa que era obrigação minha. No entanto, que eu fiquei sabendo que era violência sexual após a separação, quando eu conversei com a advogada, e a advogada falou, Thaís, isso era violência, porque na minha cabeça eu não achava que fosse, porque eu pensava que era uma obrigação minha por eu ser esposa dele, por eu ser casada com ele. Então, assim, ele, digamos assim, na minha cabeça, ele estava certo assim, em fazer, porque era uma obrigação minha. Eu, querendo ou não, era uma obrigação minha. Vou começar isso. Sai essas medidas protetivas, né? Vem aqui para a justiça, sai uma decisão judicial, a senhora foi intimada lá pelo WhatsApp, de que tinha essas medidas protetivas, que era uma ordem da justiça pela qual ele ficava proibido de se aproximar, de não ter contato com a senhora, de chegar perto da sua casa, do seu local de trabalho e tal. Na decisão que a senhora recebeu lá uns papéis no WhatsApp, lá um documento, PDF, eles mandaram para mim, só que se eu não me engano eu fui fazer retirada na delegacia daí. Quando eles mandaram, se eu não me engano eu retirei na delegacia ou eu imprimi a medida. Retirou só para, claro, não precisaram pedir para cancelar, retirou, pegou mesmo. Não, eu fui fazer para mim ter os papéis comigo, não que eu fui lá para fazer retirada da medida, não, eu fui lá para eles imprimirem para mim ter o papel da medida em mãos. Nesses papéis, tinha alguma frase, alguma determinação expressa proibindo a senhora de conversar com ele sobre o filho de vocês? Alguma ordem dirigida para a senhora nesses papéis? A senhora se lembra assim, nossa, peraí, ele está me mandando fazer alguma coisa? Não me recordo. Não me recordo de ter nada relacionado a isso. É porque realmente não tinha. Né? Não, porque eu preciso precisar confirmar essa situação. Não tinha, né? Não. E aí a gente tem aqui alguns diálogos que os doutores depois vão mostrar. Os doutores juntaram todos eles. Tá? Eles pegaram o celular dele, tiraram foto, tiraram print.
Durante esse período a gente tem alguns diálogos aqui e 99% desses diálogos refere ao filho ou a questão de dinheiro. Tem inclusive alguns pics que ele faz para a senhora que suponho ser pensando e tal. Houve esse diálogo mesmo? Sim, houve esses diálogos. A gente conversava bastante relacionado ao Miguel, que nem eu já tinha relatado, que eu tinha contato com ele relacionado ao Miguel. Ele me ajudava muito em questão financeira, tanto mandando dinheiro para mim, para comprar remédio para o Miguel ou para comprar alguma coisa para ele. Tem também, como eu sei que os advogados colocaram, tem também pizzas que ele mandava para o meu filho na minha casa. Ele trabalhava de motoboy, então ele mandava pizza lá na minha casa. Não mandava uma pizza pequena, ele mandava pizza para todos da casa comer, né? Mandava dinheiro para comprar as coisas para o Miguel. Ele também ia diretamente em farmácia, em mercado, comprava e levava até a minha casa, mesmo com a medida protetiva. Ele levava até a minha casa. Teve diversas vezes que era eu que saía no portão receber essas coisas. Remédio que ele comprava para o meu filho, iogurte, bolacha. A gente tinha muito contato relacionado ao Miguel mesmo. Teve, sim, diversos pics que ele fez para minha conta para comprar as coisas para o Miguel, coisas que ele mandava na minha casa para comer também. Nesse período, a senhora disse que em alguns momentos ele voltava a querer controlar a sua vida, de querer saber com quem sai, o que está fazendo, etc. Então ele se bloqueava. Isso, bloqueava. Por insistência dele com a sua mãe. Houve insinuação dele, ou uma manifestação expressa dele querendo voltar com a senhora? Vamos voltar? Todo momento. Tipo assim, até... Tá, uma vez? Oi? Chegaram a voltar para junto? Não, após essa separação, não. Essa de janeiro? Isso, não voltamos, não ficamos mais juntos. Em nenhum momento. Na cabeça da senhora, estava terminado? Sim, na minha cabeça, sim. Na verdade... eu já queria ter me separado dele há bastante tempo, né? Logo após o nascimento do meu filho, começou muito as brigas, assim, eu já queria ter separado, só que daí eu sempre deixei muito claro para ele que eu não queria mais, sempre ficou muito claro, só que ele nunca aceitou, no entanto que ele nunca me deixava eu sair de casa. Após daí que eu saí de casa, ele vinha, ele pedia para voltar, ele falava que ele ia mudar, que ele me amava muito, que ele queria criar o meu filho junto comigo. Só que eu sempre falando que não, que eu poderia ter uma relação de amizade com ele por conta do Miguel. Você assistiu o WhatsApp? Pelo WhatsApp, provavelmente não. Não me lembro de ser pelo WhatsApp. Talvez por ligações, algumas vezes ele ligava, né, conversando comigo, e eu falava, filho, fala pra mãe voltar. No entanto, ele colocava o outro filho dele na chamada. Às vezes, quando ele ia até a minha casa, ele levava o outro filho dele, né? Que falava, tia, eu gosto de você, eu quero que você vá morar com a gente, entende? Pessoalmente também falava que ele ia mudar, que ele queria criar o Miguel comigo, e eu sempre falei que não. Que eu poderia até ter uma relação de amizade com ele. No entanto, que eu tentei diversas vezes, né? Ter uma relação amigável com ele por conta do nosso filho. Porém, nunca houve, tipo, aprovação, assim, da parte dele em relação a isso. A senhora, em algum momento, veio perante a justiça ou perante a delegacia e pediu para tirar as medidas protetivas? Nunca. Caso foi uma decisão do juiz? Nunca. Tá. A senhora, em algum momento, recebeu um papel, uma decisão assinada por um juiz dizendo que as medidas protetivas estão canceladas? Nunca. Nunca recebeu? Nunca. Nem contato, nem ligação, nem nada. As primeiras medidas protetivas foram definidas lá em agosto, né? A senhora continuada ali, acho que 20 lá, porque os doutores estão atentos, né? A sua intimação da medida protetiva aconteceu no dia do WhatsApp, no dia 25 de agosto, né? As medidas protetivas variam por 180 dias, ou seja, 6 meses. Mas a intimação dele foi apenas no dia 20 de setembro de 2021. Né, que tem esse dado aqui. Mas dentro desses 6 meses, ou seja, setembro, 20 de setembro, 20 de março lá do outro ano, não chegou nenhum papel para a senhora ou para ele cancelando essas medidas. Não, eu não recebi nenhum papel, nem telefonema, nada. Portanto, na visão da senhora, como a pessoa sabia ou entendia, naquele dia que ele se encontrou na rua e pouco capacitadas, as medidas protetivas estavam vigentes? Sim, estavam vigentes. Agora a gente vai chegar nesse dia, tá?
Durante o dia, a senhora tinha trocado alguma WhatsApp com ele? Se recorda de ter às vezes combinado alguma coisa? Passa, filho, não passa? Não, na verdade, nesse dia ele estava com o Miguel. Ah, tá. Nesse dia ele estava com o Miguel, foi uma terça-feira. Não me lembro se era feriado, não me lembro exatamente como foi, mas ele não tinha ido trabalhar. E ele pediu para ficar com o Miguel. Então ele pegou o meu filho na segunda-feira, foi segunda, terça. Já lembro. Foi uma terça-feira, se não me engano, em março. Na segunda-feira ele pediu para pegar o meu filho, eu deixei ele pegar, ele foi até a minha casa de tarde, fez a retirada do Miguel lá em casa e ficou com o Miguel terça-feira o dia todo. Tive contato com ele na terça-feira, relacionado ao Miguel, porque ele perguntou que horário ele poderia deixar o Miguel na minha casa e eu falei, pode levar e deixar com a mãe, não estou em casa. Com a sua mãe. Isso. Tá. Porque realmente não estava em casa. E eu peguei e falei, pode ir deixar com a minha mãe. Se eu não me engano, ele falou bem assim, eu quero entregar ele para você. Eu falei, não estou em casa, pode deixar com a minha mãe. Foi essa a conversa que eu tive com ele. Eu acredito que ele perguntou onde eu estava, porém eu não respondi. Me ligou várias vezes, eu não atendi. Ele chegou a levar o Miguel para sua mãe? Levou o Miguel na minha mãe. Sua mãe contou alguma coisa para a senhora se ele estava de alguma maneira, querendo saber onde ele estava, se estava diferente? Diz que a minha mãe falou que ele só perguntou de mim. Tá. Só perguntou de mim e minha mãe falou que eu não estava em casa. Ele perguntou de mim, minha mãe falou que eu não estava em casa e que eu estava trabalhando. Se eu não me engano, foi exatamente isso. Diz que ele balançou a cabeça, pegou a moto e saiu. Tava normal a princípio. Ele usava droga? Quando a gente estava casado, quando a gente se conheceu, ele falou que não, mas durante a minha gestação ele estava usando, porque eu descobri. Não usava na minha frente, mas quando eu estava gestante, eu vi ele pegando droga e eu ia usando. Sabe que droga que era? Maconha. Maconha. Quando ele, a senhora viu ele usando maconha ou viu que ele tinha usado, usando, ele ficava num determinado estado, entendeu? Correto? Nesse dia, quando ele chegou para a senhora, ele aparentava estar sob efeito de álcool, droga, diferente do normal dele, do normal bravo, do normal puxado. Não, assim, porque na verdade quando ele fumava, né, que nós estava casado, ele ficava muito calmo. Tá. É o normal da maconha. Ele ficava muito calmo, muito, até para falar, assim, ele ficava extremamente calmo, deitava e dormia. Só que eu percebia por conta do cheiro, o olho dele muito vermelho, né? Nesse dia ele tava muito, muito nervoso. Então, assim, eu não posso falar pra você ele fumou no dia, porque eu não sei. Ele tava muito nervoso, ele tava transtornado. Então, assim, eu não posso te afirmar que ele usou alguma coisa no dia. E aí ele encontrou a senhora logo depois que a senhora desceu do ônibus, né? Isso. Esse ponto de ônibus é mais ou menos perto da sua casa lá? Era o ponto de ônibus que a senhora normalmente usava? Sim. E ele estava passando ou estava parado na moto? Na verdade, quando eu desci do ônibus, eu tava descendo, eu vi que ele subiu em minha direção. Quando ele subiu, ele só voltou pra moto. Tá. Ele ficou um tempo ali brigando com a senhora, reclamando da senhora estar lá no semana, que a senhora estava na casa do namorado, reclamando da roupa que a senhora usava. O que ele tem com a roupa que a senhora usa? Porque eu não ter uma satisfação na minha vida para ele, né? Então, independente da roupa que eu estivesse usando, ele não tinha o direito. Independente se eu tivesse de shorts, vestido, calça, ele não tinha o direito de querer vir me cobrar alguma coisa, até porque eu não tinha mais nada com ele. Só voltando a fita um pouquinho, me perdoe te perguntar algo, já volta lá no vídeo só. Não houve um episódio entre vocês no mercado, durante a vigência das medidas proibitivas, você teria feito alguma coisa para a senhora? Houve. Ele me deu um tapa na cara no estacionamento do Mercado Circuito lá em Colombo. E eu já tinha medida protetiva. Por que foi isso? Na verdade, a gente teve uma discussão. A gente tinha ido, eu estava com a minha irmã e meu cunhado, nós tínhamos ido fazer compra no mercado. E a gente tinha ido fazer compra no mercado. E se eu não me engano, nesse dia estava chovendo muito. Estava chovendo muito nesse dia e a gente não conseguiu Uber. A gente não conseguiu. Alguma coisa foi relacionada que o meu cunhado ligou para ele ir buscar a gente. Meu cunhado ligou para ele buscar a gente e... Deixa eu me recordar bem como que foi. Meu cunhado ligou para ele buscar a gente, porém acabou a gasolina do carro dele. Acabou a gasolina do carro dele. E daí foi aonde a gente pegou e a gente teve uma discussão na porta do mercado.
Na porta não, mentira, no estacionamento do mercado. E ele tem um tapa na cima. E ele me deu um tapa na cara, na frente da minha irmã, do meu cunhado, todo mundo. Foi onde ele me deu um tapa. Ele tava com o filho dele junto. Daí a minha mãe foi buscar, meu tio foi buscar a gente no carro da minha mãe no dia. Meu tio também presenciou, ele viu. E eu, no entanto, até fui pra casa chorando. Daí a gente pegou e discutiu lá. Meu cunhado pegou e empurrou ele, né? Falou que ele não deveria ter feito aquilo, que ele tava ficando louco e que ele ia embora. No entanto, que daí a gente levou somente o filho dele no carro junto, porque tava junto é o outro filho dele, né? Tava com ele e ele ficou lá no mercado. Como ele foi embora, eu não sei. Mas ele pegou e me deu um tapa na cara e ficou todo marcado, assim, os 5 dedos dele no meu rosto. Chegando lá no dia, então, entre esse tapa, né, durante essas seguidas, e esse dia lá que aconteceu a história do capacete, teve mais algum outro episódio de agressão dele? Não. Então, chegando lá nesse dia, não vou repetir, fazer ela repetir a história dela do Dr. Ernst, mas em dado momento, então, após a senhora dar esse telefonema para sua irmã e correr com o celular na mão, sem saber, né, que estava chamado, a senhora sente uma paulada para a cabeça. Eu senti só uma pancada, assim, só. Foi bem nessa parte aqui, assim, quando eu senti... A segunda pancada, cuidado de frente para trás, de baixo para cima, né? Que a senhora caminha, a segunda pancada, a senhora chegou a sentir? Não. Na hora da pancada? Não. Só depois ficou sabendo? Não, só senti... Na verdade, eu só senti essa pancada atrás e daí eu não vi mais nada. Quando eu acordei, né? Eu já estava toda ensanguentada, toda machucada e já com um monte de gente do lado. Eu vejo que a senhora usa aparelho fixo, né? Eu uso. Pode não, a senhora usa aparelho fixo. A senhora já usava nessa época? Usava. A pancada foi na boca? Foi na boca. Boca... No entanto, assim, que até a minha doutora, eu tive que comparecer também no dentista, né? Porque quebrou todos os brackets aqui de cima, quebrou tudo, o aparelho saiu do lugar. Eu tive que fazer dois raios-x da boca, porque entortou todos os meus dentes, entortou a raiz do dente, amoleceu tudo. E a minha dentista, ela falou, Thaís, sorte que você estava de aparelho, senão você tinha perdido 2 dentes da sua boca. Então, assim, o aparelho segurou. O aparelho segurou, porque amoleceu tudo o dente, né? Daí foi feito ponto, daí entrou, tipo assim, o dente dentro aqui da gengiva, assim, entrou, assim... E daí eu tive que ir até lá, né, pra lá fazer a retirada, e a dentista falou, Thaís, sorte que você estava de aparelho, senão você tinha perdido esses dentes. Eu tive que fazer 2 panorâmicas ainda da boca, porque entortou a raiz do dente. Panorâmica é aquela radiografia? Aquela radiografia que faz. Porque ele chegou a entortar a raiz do dente, mas se eu não tivesse aparelho, eu tinha perdido os 2 dentes da boca. A senhora não sente essa segunda pancada, quando acorda, ele já não estava mais lá? Não estava mais lá. Lembra do pai dele, tá presente lá? Daí eu vi o pai dele lá e a irmã dele. Não chegaram a falar comigo, mas eu vi que eles estavam do outro lado da rua, mas não nenhum momento vieram ninguém conversar comigo. E quem te acudia, ele era seu irmão, a vizinha? A minha irmã e uma vizinha. E aí, embarca o carro com a sua mãe, põe na ambulância na metade do caminho, vai para a ambulância, sua mãe fica deitada na maca da ambulância. Fui deitada. Temos um vídeo aqui da senhora dentro da ambulância, depois eu faço. A senhora fala alguma coisa, você acha preocupada com ele, fala ele e tal. A senhora recorda? Eu recordo, eu lembro que eu chorava quando eu voltei, né? Eu já voltei chorando muito, muito desesperada, chorando desesperadamente. E na ambulância, quem me acompanhou foi a minha irmã, ela pegou na minha mão todo o tempo e eu falava, ele não tinha direito, ele não podia fazer isso, ele não tinha direito. E eu chorava muito, chorava todo o tempo, eu chorava e eu repetia, ele não tinha direito, ele não podia ter feito isso. E a sua irmã, então, que estava junto com a senhora, provavelmente foi quem gravou esse vídeo, né? Ela estava comigo, desde a hora, a agressão ela presenciou, ela viu, até no hospital ela estava comigo, ela foi na ambulância comigo. Lá no Caju, a senhora foi atendida por alguns médicos lá, né? Fizeram uma sutura na sua boca. Fizeram uma tomografia da sua cabeça, que tinha, né? Fizeram. Pancada, e a gente tem uma parte do seu prontuário em que consta lá aquilo que a senhora conta para o médico. Tem uma letrinha S lá chamada anamnese subjetiva, que o paciente conta para o médico. E uma parte que o médico olha, apalpa, examina e percebe. E a gente tem alguns dados lá, que a senhora contou, e aqui eu vou ter que pedir licença para a senhora, porque assim, é uma coisa bastante íntima, a senhora fique à vontade se não quiser responder. Mas é bastante importante isso. Os doutores exigiram que os 2 médicos não fossem trabalhar hoje, estivessem aqui hoje para depor, para contar se a senhora estava
à beira da morte ou à beira da vida. O objetivo deles é esse. Os médicos começam a ouvir isso aqui e a gente vai perguntar isso para o médico, eu prefiro ouvir da senhora, porque é na parte daquilo que a senhora narra para o médico, tá? Sinta medo de perguntar isso aqui, tá? Não se sinta, se a senhora se sentir envergonhada, a senhora disse que não vai responder e fica assim, tá? Se a senhora relata lá que foi vítima de uma recidência, pelo marido, pela trauma com capacete de crânio, né, capacete que eu tenho na cabeça, socos em região abdominal. E aí a senhora relataria um episódio, tá, no prontuário, amnésia lacunar. Amnésia lacunar é quando você esquece de um pedaço da história, porque a senhora estava apagada. Requeriu o mesmo instrumento? Sim, tá certo? Cefaleia, dor de cabeça. Muita tontura também. Tontura é a próxima palavra daqui que eu estou tentando pensar. E tem duas situações aqui que o médico relata: episódio de vômito e de liberação de esfíncter. Liberação de esfíncter numa linguagem bastante pedestre. Quando alguém desmaia, a pessoa faz xixi. Acontece, né? Sim. Lembra disso ter acontecido? Lembro. Isso aconteceu? Lembro quando eu fui no hospital, eu estava toda suja. Tá. É isso que eu ia perguntar para você. É porque isso aqui realmente decorre de desmaio ou choque, trauma, uma coisa muito assim, fora do normal do corpo da pessoa, dá um curto. E aí, depois desse médico, a senhora foi atendida lá no Caju na mesma data, né? A senhora foi encaminhada para ir para o IML, lá na lixa, né? Para a polícia científica. E a senhora fez um exame lá com o médico que constatou algumas coisas. Que a senhora estava com o lábio costurado já, né? E tinha roxos, né? Equimose é quando fica aquela pancada roxa, né? Na área esquerda, né? No lado esquerdo, e na frente, 4, as corações são ralados, aquilo que se faz, né? Quando rala o joelho, no joelho esquerdo, a maior delas, 4 centímetros. É grande. Lembra de ter feito esse exame? Lembro, papai. Foi isso mesmo? Mas foi. Estava então machucado na nádega? Foi, tá. Perna. Nos dois joelhos tinha um estava roxo, machucado, e na parte da nádega também. E aí a senhora foi para o perito dentista, né? O perito dentista daí constatou que a senhora usava aparelho ortodôntico fixo. A senhora estava com inchaço, ou seja, luxação nos incisivos central e lateral superior esquerdo, subluxação nos incisivos central e lateral superior direito, também superior esquerdo. E também essa sutura, ferida contusa em cicatrização sobre o lábio, né, que estava costurado. Basicamente amoleceu seus dentes inchados. Amoleceu, amoleceu isso, tudo, era. Só confirmar esse dado aqui. Certo. Sobre. Um pouco depois disso aqui ele vai preso. Tá? Aconteceu alguma outra situação depois dessa envolvendo a família dele? Uma coisa. Aconteceu. Direto, na verdade. Após, tipo assim, eu vivia um inferno com ele, aqui fora. A família, daí ele foi preso, deu o inferno, começou com a família dele. As irmãs dele, todo o tempo, depois que ele foi preso, ameaçavam, falavam que elas iam me pegar na rua, que elas iam arrancar todos os meus cabelos, que elas iam estragar minha cara bonita. Elas xingavam quando eu chegava em casa, que a casa delas é do lado da minha casa. Elas xingavam, sabe, tiravam sarro, falavam, ai, coitadinha dela, ai, teve que ir pro IML, tiravam sarro, sabe, ficavam xingando todo momento, ameaçando, colocavam crianças na janela para xingar o meu filho também, xingavam o meu filho, e, tipo assim, não tem nem palavras, né? Alguém chegou a pedir para a senhora tirar a queixa? Não. E a senhora não teve mais contato no momento da. Não tive mais contato. Através de outra pessoa? Não. Nada. Nada. Enquanto a senhora estava com ele chegou a te contar se uma vez teve algum enrosco, chamado de enrosco, problema, com polícia, com justiça, com alguém? Eu sabia, na verdade, que ele tinha me falado que ele tinha sido preso uma vez por 157. Foi o que ele falou. 157 é. Não sei o que é, se é assalto, droga, alguma coisa assim. Ele falou que ele tinha sido preso por 157 e que tinha pagado.
Foi o que ele disse. Eu estava ciente Ele disso. sabe, ele falava em que lugar que era isso, aqui no Paraná, esse lugar. Ele falou que foi em Colombo. Pô, Foi em Colombo. No entanto, ali perto de onde a gente morava, né? Ali próximo da minha casa, que é hoje, né? A casa dele, dos pais dele ali. Foi por ali, assim. entendi. E algum engosto de violência doméstica com a esposa, companheira anterior dele, fala que você vai, tinha algum- Não sabia de nada. não? Não sabia de nada. Mas, bom, eu vou passar a palavra para os editores, acho que ficou bastante claro, obrigado por isso, ter respondido tudo, até precisação simplificada. Mas o que a senhora espera hoje disso aqui, desse equipamento, desse cuidado, a senhora espera que Eu espero que ele seja julgado, né? Que pague pelo que ele fez. Que não saia. Não tenho psicológico para isso. Não tenho preparo mental, nem sentimental para que saia daqui. Ele vai responder em liberdade, né? Eu não estou preparada para isso. Tenho muito medo, tenho muito trauma. Eu espero que a justiça seja feita, né? E que ele pague por tudo que ele fez, recluso, preso, que não saia em liberdade. Eu tenho consciência, né, que um dia vai sair. Eu sei que não vai viver o resto da vida dele dentro de uma cadeia, eu tenho consciência, mas que não seja nesse momento. Que não seja nesse momento, sabe? Que eu, de verdade, assim, eu não tenho preparo mental, eu não tenho preparo psicológico, eu não tenho preparo sentimental. Eu não estou preparada ainda para que... Eu sei que eu preciso me preparar, que um dia isso vai acontecer, mas não nesse exato momento. Eu espero que ele pague por tudo que ele fez, né? Porque é uma coisa ainda que mexe muito comigo, é um trauma que eu vou ter que carregar para o resto da minha vida, né? É uma coisa que, infelizmente, eu vou ter uma ligação com ele para o resto da vida, porque eu tenho um filho com ele, mas que não saia em liberdade hoje daqui. certo. Obrigado, obrigado mais uma vez. Perguntas pela assistência. Eu vou ser muito breve, porque você já falou bastante. Eu tenho pouquíssimas perguntas para você. Tá? Ao longo da relação com você, você disse que após o nascimento do filho de vocês, o Wagner, em determinados momentos, ele forçava relações sexuais com você. Isso. É isso? Isso. Tá? E em que momento ele forçava isso? Foi logo após o nascimento do filho de vocês? Assim, no começo, ele até entendia. No começo, assim, digamos assim, nos primeiros 6 meses depois que meu filho nasceu, ele entendia. Eu falava, não, amor, eu não quero, eu sinto muita dor, eu não tô com vontade. Ele entendia, ele ia pro banheiro, né? Eu sabia exatamente o que ele ia fazer no banheiro, até porque nós estávamos na cama, né? Voltava e dormia. Só que daí chegou um certo ponto que ele falava, não quero, tô sentindo dor, e ele não queria nem saber. Eu falava, eu quero. Eu falava, eu não quero, eu tô com dor. Ele, eu quero. Daí era onde ele tirava a roupa dele, arrancava a minha parte de baixo ali e fazia tudo que ele queria fazer, virava pro canto e dormia. Em que momento você percebeu ou descobriu que isso era um abuso? Que era uma série de violência também? Depois da separação. Depois da separação, depois da agressão em si, foi que eu fiquei sabendo que era um abuso. Mas no momento que eu estava casada com ele, após a separação, eu não tinha consciência disso. No dia dos fatos, tá? A agressão, você acredita que se a sua irmã não tivesse chegado para separar, você estaria morta hoje? É que daí, Tava é que daí é hipotético, daí é opinião pessoal. Eu retiro a pergunta, Excelência. Mas no dia dos fatos, a agressão em si, você foi muito machucada? Foi. Quando você chegou no hospital, você se recorda do que aconteceu ou pouquíssimo? Quando eu cheguei no hospital, eu não lembrava de quase nada. O que eu lembrava é que ele tinha me agredido com capacete. Os médicos perguntavam, veio o assistente social lá conversar comigo, mas eu não me lembrava. Eu só me lembrava que eu tinha discutido com ele e que ele tinha me dado uma capacetada. Só. No hospital. Daí depois aí, né, que eu fui para casa, daí o que eu fui lembrando exatamente, digamos assim, dos detalhes do fato ocorrido. A sua memória, ela ficou afetada ou você hoje consegue se recordar plenamente ou ainda existem falhas na sua memória? Não, tem coisas assim que eu me lembro. Só que tem coisas que eu não me lembro. Se começar a me perguntar, eu vou lembrar e eu vou começar a falar. Mas tipo, eu mesmo recordar assim de mim, não me lembro.
e nem o fato ali da agressão do mercado, eu não tinha lembrança disso, eu lembrei quando ele falou, né? E talvez tenha algumas coisas assim que eu tenha deixado de falar porque eu não me lembro. Se começar a perguntar assim, tipo, as perguntas específicas eu até consigo falar. Mas tem coisas assim que eu não me recordo. Depois da mudança. Depois. Certo? Antes a sua memória funcionava. Antes eu. Mas depois sim, tem diversas coisas assim que eu não me lembro mesmo, assim. Que acontece sim, eu não me lembro. Eu me lembro se começarem a falar. Mas perguntar, lembra aquele dia que aconteceu essa coisa? Não me lembro. Me falando, me dando detalhes, eu não consigo lembrar ainda. Eu acredito que tenha sido por conta da agressão mesmo em si, porque eu não era assim antes. Você tem muito medo ainda? Tem. Faz algum acompanhamento psicológico? Eu fazia acompanhamento psicológico, só que faz mais ou menos uns 4 meses que eu não vou na consulta. Mas eu fazia acompanhamento e eu tomo remédio todos os dias, de manhã e de noite. Qual remédio você toma? Fluoxetina. Fluoxetina. Você tem ainda medo, você sente medo, você tem medo de sair na rua? Tem. Agora sim, com ele preso, não, nem tanto, mas tenho medo ainda. Não que, nossa, eu não tenho medo nenhum. Tenho medo, mas não é tanto medo. Assim, tipo, eu ainda saio com aquele receio, com um pouco de medo que aconteça alguma coisa, só que com a consciência que ele está lá. Então, ele em si não vai me fazer nada. Mas eu ainda tenho medo dele. Você conseguiu se relacionar com alguma outra pessoa após esse episódio? Sim. E esse relacionamento é normal? Você não tem medo dessa pessoa? Não, mentira. Eu acredito assim que agora qualquer pessoa que eu me relacionar vai ter um pouco de medo e um pouco de receio. Eu tenho, não sei se posso falar, se não posso, sei. Estou em um novo relacionamento, é uma pessoa muito boa para mim, mas eu tenho medo, tenho receio, obviamente, né? Sei que ninguém é igual a ninguém, mas eu tenho medo ainda. Tenho medo da pessoa nem se não que seja uma pessoa ruim, uma pessoa muito boa, mas por conta do ocorrido. Então, isso que me informou, bem, explicou quais eram os tipos do que era violência doméstica. A doutora Agora, Gisela. e hoje você consegue saber o momento que você está sofrendo de violência. Hoje sim, tanto psicológica quanto no modo da pessoa falar, hoje eu consigo decidir, antes não. Quem me explicou tudo bem certinho, como funcionava relacionado a agressões, foi quando eu tive o primeiro contato com a doutora Gisela, daí eu contei todo o ocorrido e foi onde ela me explicou, mas antes eu não tinha consciência. E quando ela te explicou quais eram os tipos de bipolarfobia, você se recordou de episódios? Sim, Conseguiu identificar episódios dessa Sim. situação? Consegue? diversos, até em questão de roupa, assim, quando eu colocava algum certo tipo de roupa, ele, não, você não vai sair com essa roupa. Quando eu queria ir para algum lugar, não, você não vai ir, tipo assim, ele controlava muito a questão de roupa. Eu sempre trabalhava, né, tinha o meu dinheiro, eu também queria controlar o meu dinheiro, e é um tipo de agressão, né, e eu não sabia, mas ele sempre demonstrou que era uma pessoa agressiva. Mas eu não tinha a consciência que aquilo ali era demonstrações de um relacionamento abusivo, digamos assim. Eu não tinha consciência disso. Você tinha tido algum relacionamento anterior? Não. Ele foi o primeiro tudo ali. Satisfeita a excelência da boa palavra. Perguntas pela defesa. Doutor, só vou pedir para daí fazer daqui por conta da captação do áudio só, por favor. Que excelência. Se quiser sentar ou ficar de pé, o senhor fica à vontade. É qualquer... Obrigado, excelência. Thaís, bom dia. Tem algumas perguntas que prometo ser o mais breve possível para prolongar essa lembrança. Você chegou a contar aqui pra gente que 1 ano e 3 meses antes havia se separado do Wagner, né? Você se recorda se chegou a entrar com algum processo na vara de família, até por conta do filho, cobrando alimentos, visitas, essas coisas? Sim, a gente tinha processo na justiça. Quando logo após a separação, a primeira coisa que eu fiz foi entrada no processo na vara de família. Relacionado à pensão, relacionado à guarda, relacionado a tudo isso. Tá. Se recorda de ter passado por alguma audiência referente a esse Passei processo? tive audiência com ele. O Wagner, ele chegou a ser determinado que ele tinha que pagar algum valor, ele tinha que visitar tal dia, como que foi regulamentado isso? Foi determinado dele pagar 33% do salário mínimo
descontado diretamente em folha de pagamento, e as visitas era aqui cada 15 dias, de sexta a domingo. Tá. Se recorda se na época ele estava cumprindo certinho com essas obrigações? Na época, a empresa, na verdade, quem estava depositando a pensão era a empresa, né? Descontava diretamente em folha de pagamento e as visitas estavam sendo regularizadas conforme tinha sido a audiência. Tá. Voltando lá para o dia dos fatos, você chegou a comentar aqui pra gente que você desmaiou na hora do primeiro impacto, do primeiro golpe, né? Quando você acorda, retoma a consciência, você se lembra de já ter visto a tua irmã ali te socorrendo, o Wagner já não estava mais ali? Ela não estava mais, ele não estava mais ali, mas a minha irmã estava ali. Estava a minha irmã ali, todo o tempo ela esteve ali, né? Após a primeira... Quando começou a discussão, ela não estava. Só que quando ocorreu a agressão, ela já estava presente ali. Ela viu, na verdade, a agressão. E quando eu retomei, ela estava ali e ele não estava mais. Tá. Então, antes dele te dar o primeiro golpe ali, você chegou a ver a sua irmã próxima já de você ali? Vi. Ela estava ali, só para a gente entender o contexto, ela estava próxima, já ali em direção a vocês, ela estava longe? Ela não estava próxima, ela estava meio longe, mas ela estava vindo correndo. Tá. Eu vi que ela estava vindo correndo. Eu só senti o golpe, mas ela já estava ali na rua ali. Já estava na rua, estava próxima. Tá. Você chegou a comentar também que foi pro hospital, né? Porque a sua mãe ia te levar, no caminho encontraram a ambulância. Isso. E aí a ambulância que te encaminhou até o hospital. E aí você ficou no hospital até as 3 horas da madrugada do dia seguinte. Isso. Então, recebeu a liberação. Cheguei no hospital, era umas 8 e pouco. Eu não me recordo exatamente o horário que eu vim embora, mas foi na parte da madrugada que eu vim para casa. Foi na parte da madrugada do outro dia. Eu não cheguei a ficar internada lá. Eu fui receber os atendimentos ali, eu levei os pontos e vim para casa. Não me recordo exatamente o horário que eu fui para casa, mas não cheguei a me internar. Entendi. Na sequência, você chegou a passar pelo exame que é feito lá no IML. Você se recorda de ter ido até lá? Se recorda se foi muito tempo depois? Foi na mesma semana ali? Não foi muito tempo depois. Foi na mesma semana, assim, porque ele foi bem rápido, porque eu vim do hospital, já fui direto na delegacia, daí lá eles já marcaram, foi bem próximo, assim, foi tudo na questão da semana, assim, que já foi resolvido tudo isso. Tá. Esse exame que foi feito lá no IML, você se recorda se o médico ele faz análise de todos os seus machucados, ali, dos ferimentos, até que você foi encaminhado para o perito dentista. Como foi feita essa análise? Você recorda? Ele analisou tudo, analisou a cabeça para poder passar por o papel? Ele analisou. Quando eu entrei, né, ele perguntou o que tinha acontecido. Daí, como eu estava muito machucada, né, ele se retirou da sala, pediu para que uma enfermeira acompanhasse ele. E daí eu tive que fazer a retirada da minha roupa e ele fez todas as medidas com a enfermeira do lado. Tinha uma mulher ali acompanhando e ele fez todas as medidas aí. Pegou uma trena ali, uma régua, e foi onde ele pediu a licença, né, para mim, e tirou todas as medidas diretamente no corpo. Entendi. Você chegou a comentar que o Wagner ele tinha um outro filho, que estava no episódio com vocês ali. Esse filho, ele morava junto com vocês? A criança morava com a gente, quando a gente se separou, ficou morando Até com a ele. separação morava com vocês? Morava com a gente. Pelo que você sabe, talvez não se lembre, depois da separação, essa criança continuou morando com esse Wagner ou não tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento. Eu via ele direto com o menino. Se morava com ele, eu não sei. Tá. Depois já da separação, pelo que você relatou, todo o contato que você teve com o Wagner foi em virtude do filho de vocês. Sim. Teve episódios ali, você se recorda de pedir a moto dele emprestada, ele te emprestar a moto para você usar para ir trabalhar? Teve alguma conversa nesse sentido ou foi sempre em relação a criança? Não, teve uma vez sim que ele foi viajar, eu lembro que foi final de ano, ele foi viajar, pediu no entanto para levar o meu filho junto na viagem, eu deixei que ele levasse e ele não tinha onde guardar a moto. E nessa época eu trabalhava longe de casa e eu já sabia pilotar moto. Daí ele chegou a comentar, isso foi presencialmente na minha casa, que ele não tinha onde guardar a moto. Eu falei, se você quiser você deixa aqui e eu uso ela, posso usar? Daí ele falou, pode. E foi onde ele deixou, porque ele estava viajando, não se encontrava em casa. E ele deixou a moto na minha casa e eu usei a moto dele durante mais ou menos uma semana. Tá. Essa época do Natal ali os fatos foram em março, foi em dezembro do passado? Seria 2021? Não, foi quando a gente estava com medida protetiva. Foi quando já tinha medida protetiva vigente. Tá, entendi. Thaís, eu estou satisfeita pelos esclarecimentos, tá? Eu vou falar, excelência. Como
vocês viram no vídeo, os jurados podem fazer perguntas, tá? Só que aí precisa ser por escrito, não entender. Algum jurado tem alguma pergunta? Não? Pode encerrar então a gravação. Thaís, eu agradeço a sua participação. Olha, se o Ministério Público, Assistência e Defesa, posso liberá-la? Então a senhora está liberada. Se a senhora quiser permanecer e acompanhar, a senhora pode, se não se sentir à vontade, pode ir, tá bom? Posso ficar na sala? Pode, se a senhora quiser, é só sentar ali em qualquer lugar que a senhora quiser e pode assistir. Se por uma, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se por um acaso, quando ele chegar e eu não me sentir bem, eu posso me retirar? Pode, a senhora pode entrar e sair a hora que a senhora quiser. Ok. Tá bom? Um pouquinho. Bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor? Wagner dos Santos da Paz. Atualmente o senhor é casado, solteiro? Solteiro. Tem filhos? Tenho Quantos filhos o senhor tem? 2. O senhor estava trabalhando de ser preso? Sim, O que o senhor fazia? carpinteiro. Ganhava quanto para ver nesse momento? Média de 2.200. Estudou? Estudei. Até aqui. Até o 7º ano. Além desse processo aqui, o senhor responde ou já respondeu algum processo? Já Pelo quê? por uma ameaça, só que eu fui absolvido. Foi absolvido. Mais algum além desse? Não. Consta aqui na denúncia que no dia 1º de março de 2022, às 19 horas, ali nas proximidades do número 77 da rua José Coradim, do bairro 11, então, o senhor teria dado início à execução de um crime de feminicídio contra a Thaís Martins França, sua ex-companheira. Consta que naquele dia o senhor teria abordado a vítima, questionado, entre aspas, se aquilo era a roupa dela estar na rua, se aquilo era a hora de chegar em casa, e então o senhor teria passado a persegui-la pela via, investindo na direção dela, na condução de uma motocicleta, ignorando os pedidos para que parasse. Os pedidos dela para que o senhor parasse. Consta que depois de desembarcar da motocicleta, o senhor passou a ameaçar a vítima e anunciar a intenção de matá-la, afirmando que ela tinha que morrer, porque ela não morria, bem como que ela tinha, que o senhor tinha vontade de matar ela. E que a vontade do senhor era colocar uma faca no bucho da vítima e tirar todos os seus órgãos. Tá? Reproduzindo o que está escrito. Tá? Consta que com a intenção de matá-la, o senhor teria segurado a ofendida Thaís Martins França pelo pescoço, desferido socos contra suas costas e abdômen, tendo a vítima conseguido no primeiro momento se desvencilhar do senhor e iniciado uma fuga a pé. Em seguida, o senhor teria alcançado a vítima, utilizando um capacete motociclístico que trazia com o senhor. O senhor teria desferido diversos golpes contra ela, que atingiram no rosto, especialmente a boca, e provocaram um momentâneo desmaio. Consta que, aproveitando desse desmaio, o senhor teria apanhado um bloco de cimento de pavimentação da calçada, que estava no chão ali, e inicialmente utilizado esse bloco para quebrar o celular dela, e em seguida o senhor teria investido com o material contra ela de modo a atingir, ao tempo que anunciou novamente a intenção de matá-la, afirmando: eu vou matar ela. Consta que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que no momento que o senhor iria desferir o bloco de cimento, com a vítima desmaiada, a irmã dela, Tainá Martins França, teria interferido ali. Consta ainda que o senhor não consumou o crime porque depois
Nas agressões, a vítima recebeu atendimento médico hospitalar. Consta ainda que o crime foi praticado por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, consistente na insatisfação do senhor com as vestimentas utilizadas pela vítima e com o horário que ela estava retornando ali do trabalho. Consta que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, que estava desarmado e foi surpreendida pelo senhor quando retornava do seu trabalho, tendo o senhor, sem aviso prévio, desferido golpes contra a cabeça, com o emprego de um capacete, provocando um desmaio, bem como investido contra ela com um bloco de cimento enquanto ela permanecia desacordada. Consta que o crime foi cometido mediante descumprimento de medidas protetivas, que foram deferidas em favor da Thaís Martins França aí, contra o senhor de proibição de se aproximar dela e proibição de manter contato com ela de qualquer forma. O senhor não é obrigado a responder aquilo que foi perguntado, o silêncio não pode ser usado em seu prejuízo, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de dar a sua versão sobre esse assunto, tá certo? Caso o senhor confesse, for condenado, o senhor tem direito à diminuição da pena, certo? O senhor e a Thaís mantiveram uma relação? Sim, fomos casados. Por quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Nessa época aqui, estavam juntos ou estavam separados? Oi? Nessa época, 1º de março de 2022, estavam juntos ou estavam separados? Estávamos separados. Separados fazia quanto tempo? Não tenho lembrança de tempo, uns 8 meses. Então, um ano. Durante o relacionamento, como é que foi esse relacionamento? Era tranquilo? Tranquilo. Teve algum episódio de violência, de Não, ameaça, alguma coisa assim? nenhuma ameaça, nenhuma violência. Tá. Depois da separação, como é que foi? Como é que o senhor recebeu essa separação? Eu recebi com a notícia que ela saiu de casa, né? Eu cheguei do serviço, ela pegou e quis ir morar com a mãe dela, né? E ali foi a nossa separação. Só que a gente sempre teve um relacionamento junto. Eu ia na casa da mãe dela, almoçava. Quando ela precisava ir para o trabalho, eu levava ela para o trabalho. Quando ela precisava de um favor meu, eu ia. Aquilo que estava na minha disposição. Sempre ia buscar quando ela precisava do trabalho. Quando ela precisava que eu pagasse alguma coisa, eu pagava. Estava ensinando ela a andar de moto, para ela poder ir trabalhar de moto. No final de ano, um pouco antes do acontecimento, eu deixei minha moto para ela poder ir trabalhar com a minha moto e eu fui viajar com o nosso filho, né? E daí no dia do acontecimento, eu estava com o nosso filho. Só antes, então, durante o período de separação, embora tivesse contato ali, estava tudo certo. Tá. Não tinha problema nenhum. Não, a gente sempre teve uma aproximação. Ela estava morando na casa da mãe dela, mas a gente sempre tinha um contato um com o outro. Tá. O senhor aceitou a separação? Ameaçou ela de alguma Não. forma? Dizer que não fosse, o senhor não seria mais ninguém? Uma coisa Não. assim? Não? Não. Foi tudo Na tranquilo. verdade, eu sempre tentei tentar resgatar o casamento novamente, né? Tá. O senhor queria voltar, retomar o relacionamento. Isso, a gente sempre estava ali conversando sobre isso. Eu sempre demonstrando para ela que queria reconstituir a nossa família novamente, Tá. mudando coisas em mim, para agradar ela. O quê? Do dia a dia, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui focada no trabalho, né? Então eu estava trabalhando registrado de dia e à noite de motoboy. Então eu estava tentando diminuir a carga horária de trabalho, para dar mais atenção para ela, né? Dar mais atenção para o meu filho, sempre demonstrando mudar. Daí o senhor dizendo nesse dia, né? O que aconteceu no dia? Aí no dia foi o seguinte, eu estava com o nosso filho, era um feriado prolongado de carnaval. Eu peguei o nosso filho no sábado, fiquei com ele no domingo, na segunda, daí eu tinha mais a terça-feira, que ela deixou o filho comigo, para ficar com ele. Só que nisso o companheiro de trabalho meu mandou uma mensagem, perguntou se eu podia ir trabalhar no lugar dele. Não era o meu dia de trabalhar nesse dia. Aí eu aceitei, porque eu estava precisando de dinheiro, né? Põe a gasolina na moto para ir trabalhar. Aí
eu mandei mensagem para ela. Falei, ó, preciso preciso entregar o neném. Aí ela mandou mensagem para mim, ó, daqui um pouco eu chego em casa. Aí eu fiquei esperando, na hora dela ela chegar, mandei mensagem novamente, ela não me respondeu. Passou ali 1h30, 2 horas mais ou menos, tava quase na hora de eu ir trabalhar, eu mandei mensagem para a mãe dela. Falei, ó, eu preciso entregar o neném, a Thaís falou que tava chegando em casa. Eu perguntei para a mãe dela se ela tinha chegado. Aí, nisso, a mãe dela pegou e falou assim, ó, a Thaís não tá em casa. A Thaís, ela não dormiu em casa. Eu falei assim, não? Como assim? Ela falou, a Thaís tá na casa do namorado dela. Eu falei assim, a Thaís tá namorando? Aí ela falou, sim, ela tá namorando. Ela pousou na casa do namorado dela. Eu falei, pois a Thaís não me falou nada e tal. Aí, beleza. Peguei o meu filho, né, porque eu tava atrasado já para ir trabalhar. Estava atrasado já para ir na pizzaria e peguei, deixei o nenê com a mãe dela, deixei o meu outro filho com a minha mãe, me aprontei e fui trabalhar. Na segunda entrega, que eu já estava voltando para a pizzaria, essa pizzaria ela fica a caminho da minha casa lá, né? Caminho da minha casa. No que eu estava subindo, eu encontrei ela descendo. Ela estava descendo. Para mim que era do ponto de ônibus. Aí eu passei por ela. Só que daí eu já tava com aquilo na cabeça, né? Eu ficar sabendo que ela já tava com outra pessoa, eu peguei e voltei. Voltei para conversar com ela. Nisso eu parei para conversar com ela, para questionar ela. Falei, por que ela não tinha me falado isso, né? Por que ela andava comigo, né? Demonstrava para mim, tipo, um retorno no nosso casamento, ou sempre estava ali pedindo favores para mim, pedindo ajuda, eu sempre ali à disposição dela. Eu falei, por que você não me falou? Se eu soubesse que você estava com outra pessoa, eu jamais que eu ia ficar me aproximando de você, me iludindo, né? Pensando em que você estava querendo voltar comigo. E ali começou a gerar uma briga entre nós dois. E eu acabei falando coisas para ela acabou também falando umas coisas para mim. Nisso, eu fui tentar tirar o celular da mão dela, ela tava com o celular, eu conversando com ela assim, ela tava com o celular assim, eu tentei pegar o celular dela. No que eu tentei pegar o celular dela, eu tava com o capacete na mão. Nisso, eu acabei acertando ela com o capacete. Nisso que eu acertei ela com o capacete, eu vi que ela sentou no chão. Isso eu peguei, na hora ali eu já notei, poxa, não posso fazer isso, né? Poxa, é a mãe do meu filho, né? Eu peguei, coloquei o capacete, montei na moto e fui embora. Isso que eu tava descendo, né? Que a minha moto ficou um pouquinho mais para cima, assim. E a gente conversou um pouco mais para baixo da moto. Eu vi que as pessoas vieram ali, né? Vieram ajudar ela, né? Isso eu peguei e fui embora. E deixei ela lá. E passou os dias e isso cantou o meu mandato, né? Vamos por parte. O senhor e ela estavam separados. Essa questão de retomar o relacionamento era por parte do senhor ou ela tinha falado alguma coisa para o senhor? Ela não tinha falado, mas ela sempre demonstrava, né? Porque a gente saía, teve final de semana da gente ir para o Parque Tanguá, o Parque Bacaxiri, a gente saía. Então, para mim, a gente estava tendo eu estava tendo uma esperança, né, de um retorno no casamento, né? Com você foram fixadas medidas protetivas, né? Sim. O senhor tinha ciência disso? Na época, muito tempo antes, eu tive ciência, só que depois disso ela começou a me procurar e eu já imaginava que ela tinha tirado essa medida protetiva, né? Então, para mim, ela já nem existia mais. Tá, o senhor chegou a procurar o fórum, procurar a polícia, alguma coisa para se informar? Não, porque... Eu pergunto que um oficial de justiça foi lá e intimou o senhor. Falou, tem essas medidas protetivas. O senhor não foi atrás, o senhor imaginou que ela...
Porque quando chegou a medida protetiva, uma semana antes a gente tinha feito um churrasco na casa do meu ex-cunhado, que é o cunhado dela, né? E tava tudo bem, tudo tranquilo. E Tá. Isso disse que nesse dia conversou com a mãe dela disse que ela estava num novo relacionamento. E aí ele Isso. falou, mas ela não me falou nada. Por quê? Ela tinha obrigação de porque- falar alguma coisa pro senhor a respeito de novo relacionamento dela? não tinha compromisso nenhum. Foi, tipo, pra mim foi uma surpresa, né? Que se eu soubesse que ela tava com outra pessoa, eu não ia estar querendo se aproximando dela. Deixar ela que fosse feliz, né, com outra pessoa. Tá. O senhor disse que estava trabalhando Tá. e cruzou com ela ali. Foi, Isso. foi ao acaso. Então, o senhor não Foi um estava acaso, eu tava com eu tava voltando pra pizzaria pra deixar, pra recolher a entrega, né? para pegar. Pra levar o bolachão da pizza, né, com o dinheiro, pra pegar outra entrega, né? Tá. E daí o senhor parou ali para falar com ela. Não, eu até passei por ela, assim, daí que eu percebi que era ela que tava descendo, né? Nisso eu peguei e voltei pra conversar com ela, né? Tá. Qual que era a intenção do senhor? O que, que o senhor queria falar com ela nesse momento? Perguntar se era verdade, né? Que ela tava com outra pessoa, né? Por que ela não tinha me falado, né? Por que eu sempre fui claro com ela. Falei assim, ó, o dia que você arrumar uma pessoa, né, me avisa, fala pra mim que pelo menos eu não tento te conquistar mais, né? Porque eu acho assim que a função a esperança de um ex-marido é sempre reconquistar a esposa, ainda mais eu que tinha um filho com ela, né? Amo demais o meu filho, então a minha esperança era de reconquistar ela, né? O senhor disse que voltou e parou ali. Isso. O senhor estava caminhando pela rua? Ela tava descendo e indo para casa dela. O senhor parou fechando ela assim, Não. na frente ou parou do lado e começou a conversar tranquilamente? Não, eu parei, deixei a minha moto, desci da moto, né? Ela parou também e a gente começou a conversa. Tá. E como é que foi essa parte da conversa? O senhor chegou falando com ela? Como é que foi isso? Não, eu só cheguei e falei, Thaís, eu fiquei sabendo pela sua mãe que você tá com outra pessoa e tal. É verdade isso? E ela começou a falar. Isso a gente começou. Ela falou o quê? Ela falou que era verdade. Aham. E aí? Aí eu perguntei pra ela, por que você não me avisou disso, né? Por que você não falou pra mim, né? Por que você tá com outra pessoa, mas você sai comigo, você sai passear comigo, você pede favores a mim, pede pra mim pagar boleto seu, pede dinheiro para almoço, pede dinheiro pro Uber para ir trabalhar. Eu falei, poxa, Thaís, né? Você podia ter me falado. E isso o senhor está falando, o senhor estava falando com ela, com esse tom de voz aqui, eu estava alterando. Sim, com esse tom. Dessa mesma forma que o senhor está falando. Sim. Tá. E aí? Nisso começou a gerar a conversa, ela começou já a falar, eu estava com outra pessoa mesmo, eu faço o que eu quiser com a minha vida, e começou a xingar, eu também comecei, a partir do momento que ela começou a me xingar, eu acabei xingando ela também, né? Aí a conversa começou a ficar diferente, né? Foi na onde eu tentei, que ela estava com o celular na mão, eu tentei pegar o celular dela. E por que o senhor tentou pegar o celular dela? Ah, não sei, na hora ali me deu na cabeça de querer pegar o celular dela. E conseguiu? Não, Não. Ficou na mão dela. ficou na mão dela. Tá, daí o senhor disse que estava com o capacete. Como é que foi essa questão? Que eu não entendi. Como é que o senhor atingiu ela com o capacete? O senhor falou que foi pegar o celular. Como é que foi isso? Não, na hora ali eu nem lembro se eu acertei, não lembro aonde que eu acertei, se foi na boca, se foi no braço dela. Eu lembro bem que ela colocou o braço na frente. Então, Mas o senhor deu um golpe com o capacete ou foi sem querer? Isso não, foi uma coisa assim, momentânea ali. Até então, a hora que eu dei o golpe no capacete nela, ainda eu me desesperei. Falei, nossa, por que eu tô fazendo isso, né? Mas o que eu não entendi, que não ficou claro, para mim, se o senhor quis bater com o capacete, ou se foi sem querer, esbarrou o capacete? Não, foi uma coisa ali, sem querer. Sem querer. Uhum. O senhor não queria atingir ela, só Não, virou e o capacete bateu nela. O que o senhor ia fazer que sem querer o senhor atingiu ela? como assim? O
O senhor falou que atingiu ela sem querer, o senhor não Sim. queria atingir. Não, eu não queria que ela se machucasse daquele jeito ali, né? Tá, isso é outra coisa. Uma coisa é, eu tô aqui, não sou como o doutor Juliano, quis dar o soco. Outra coisa é, sem querer atingir. O que Sim. foi? O senhor sem querer atingiu ou o senhor deu o golpe mesmo? Porque o senhor quis. Ah, eu acredito que sim, né? Eu acertei ela. Tá, isso eu já entendi. Eu quero saber se o senhor quis dar o golpe nela ou atingiu ela sem querer? Virou, bateu o capacete. O senhor Não, entendeu a diferença? Na hora ali eu tava me gesticulando com o capacete, né? Que nem eu tava com o capacete na mão. Na hora ali eu tentei pegar o celular dela. Nisso que eu tentei pegar o celular dela, que eu puxei, eu acabei subindo com o capacete de baixo para cima. Entendeu? Isso eu entendi. Eu quero saber, o senhor quis bater com o capacete nela ou foi sem querer? O senhor virou e bateu sem querer? Não, foi uma coisa ali momentânea, sem querer, entendeu? Sem querer. Isso. O senhor não quis atingir ela. Na hora que Ela ela. foi bater com o capacete nela. O capacete, sem o senhor querer, bateu nela. Isso, porque na hora que eu fui puxar o celular dela, que eu fui tentar tirar o celular dela, na hora ela relutou para não me dar o celular, né? Nisso, no balanço ali do braço ali, eu acabei subindo com o capacete. Tá, Nisso acabou pegando nela, né? tá. Foi uma vez só Uma vez ou só. mais de um golpe? Só um golpe. Só uma vez só. Soco, segurou ela pelo pescoço, soco no abdômen, alguma coisa assim o senhor fez? Não. Não? Tá, daí o senhor disse que atingiu ela, ela caiu, se sentou. Não, ela ficou parada um pouco assim, né? Ela colocou a mão no lado, assim, né? E nisso ela pegou e se sentou no chão. Nisso que eu olhei ali, eu falei, nossa, né? Eu me desesperei ali, eu peguei e fui embora. Coloquei o capacete, montei na minha moto e saí. Não acudiu ela ali, não socorreu ela? Não, porque na hora já começou a vir pessoas daí, né? Porque a rua estava movimentada na hora. Não, mas mesmo assim, o senhor disse que foi sem querer. Daí o senhor viu que atingiu ela sem querer. Sim. Viu que estava lesionado ali, que estava machucado? Na hora não, porque ela sempre estava com a mão na boca, assim, né? Né? Tá, mas daí o senhor não foi ver com ela? Não. Aconteceu, por quê? Porque ali eu já vi que a nossa discussão já tinha ido para outra coisa, né? Eu falei, não, melhor eu ir embora, porque eu já errei de ter parado aqui, né? Para conversar com ela. Então, Tá. Daí o senhor disse, na primeira vez que você estava relatando, que o senhor parou e pensou, não posso fazer isso. O senhor falou agora, pô, assim? e depois que o senhor atingiu ela, o senhor falou, não posso fazer isso, e foi embora. Tipo, ficar discutindo ali com ela, uma coisa que... Isso que eu queria saber. Quando o senhor disse para mim agora que assim, não posso fazer isso, e foi embora, o senhor estava querendo dizer, não posso fazer o quê? Ficar ali numa discussão que não ia levar a nada, né? Consta aqui que o senhor, na denúncia, o senhor teria questionado ali a roupa dela, Não, o horário que ela estava chegando, isso não Não. aconteceu. não. O senhor Até falou porque nada. ela tava com a camiseta do trabalho, né? Com a roupa do trabalho. O senhor não falou nada dela. Não. Também consta aqui, o senhor teria pegado um bloco e cimento quebrado o celular dela e depois teria investido contra ela. Isso Não, aconteceu? não tenho O senhor lembrança. pegou esse? Não, O senhor não tem lembrança? não Ou não aconteceu? aconteceu. O senhor falou que ia matar ela, queria matar ela, queria ter uma faca na barriga dela. Não falou Não, isso. senhor. Ah, dali o senhor foi para onde? Eu voltei para a pizzaria, deixei o bolachão, que é colocado a pizza, o dinheiro ali. Isso eu fui para casa da minha irmã daí. Por quê? Ah, eu não sei te dizer assim. Eu queria sair dali, esquecer aquilo dali, entendeu? E aí depois, o senhor permaneceu ali? Fiquei. Daí no outro dia eu acordei cedo e fui trabalhar, né? Posei na casa da minha irmã e no outro dia eu fui trabalhar. O senhor morava com a sua irmã? Não, E por que o senhor pernoitou ali? porque eu sempre ia lá na casa dela. Geralmente, quase uma vez por semana, eu sempre posava lá. Era normal, então. Era normal. Esse dia não teve nada a ver. O fato de o senhor pernoitar ali não teve nada a ver com o que. Não, eu sempre ia posar lá na casa dela. Tá certo. O senhor foi preso quanto tempo depois?
Fui preso 10 dias depois. Depois da onde que você foi preso? Eu fui preso chegando no trabalho. Perguntas pelo Ministério Público? Obrigado, Excelência. Vale. Bom dia. O senhor tem uma tatuagem no seu braço feito? Tem. O que está escrito? Amor só de mãe. Quando é que você fez? Isso aqui eu fiz quando eu tinha 15 anos. Perguntas pela assistência? Pergunta. Quer dizer isso? Na época eu fiz por fazer, na verdade. Tava ali jovem. Legal. O que quer dizer essa frase? Amor, sim. Amor só de mãe? O que eu vou dizer pra você? Na época ali eu vi o desenho ali, a gente jovem, não querendo fazer a tatuagem, eu olhei ali a cifra. Hoje pra mim, eu acredito que há vários amores, né? Perguntas pela. Obrigado, Excelência. Wagner, bom dia. Bom dia. Wagner, no momento que você abordou a Thaís ali na rua, você se recorda de ter visto a irmã da Thaís, a Tainá, aparecer ali para, enfim, tentar afastar você? Se recorda dela ter chegado perto ali? Não. Quando você saiu, deu um golpe com o capacete, você pega tua moto, sai e volta para a pizzaria. Isso, fui pra pizzaria, acertei, né? Porque já tinha feito umas entregas, acertei as entregas lá. Nesse caminho, você viu a Tainá, a irmã da Thaís, em algum momento ali? Não. Se recorda se alguém chegou a presenciar essa agressão que tu cometeu contra a Thaís? Sim. Quem presenciou? Os populares, né? Da rua. Ali é uma rua movimentada, região tem comércio, Sim. é afastada, tem Sim. igreja, tem bar, o que tem ali perto? Ali tem uma igreja, né? Tem o bar de esquina. Mais pra cima tem uma pizzaria. E um pouco mais pra cima o ponto de ônibus. Passa a linha do ônibus na terra. E esse ônibus foi o que você viu a Thaís relatou, ela estava voltando através dele do trabalho. Enfim. Sim. Tá, é um caminho que você já sabia, você conhecia que ela fazia, ela tinha esse roteiro, esse itinerário de ir voltar para o trabalho de ônibus? Não, porque muitas das vezes ela vinha de carro, né? Eu mesmo, muitas das vezes fui buscar ela no trabalho, porque ela trabalhava em Tamandaré, né? Wagner, você queria matar a Thaís? Não, jamais. Por que quando você dá o primeiro golpe com o capacete, você não segue a sequência ali? Porque eu percebia, né, que no que tinha levado a nossa conversa, né, que não era daquela maneira, né, que as coisas iam se resolver. Jamais foi a minha intenção. Wagner, segundo que a Thaís relata, o relacionamento de vocês faziam ali aproximadamente 1 e 3 meses que já tinham realizado, vocês haviam se separado, né? Qual foi a causa do término do relacionamento de vocês, do casamento de vocês? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa específica? O que aconteceu, Wagner? É mais a minha falta de estar em casa, o meu compromisso ali dentro de casa, porque a minha jornada inteira foi em 2 trabalhos. Sempre trabalhei em 2 trabalhos, sempre registrado e sempre na pizzaria. Então eu quase nem... Era difícil estar em casa, né? E nos deveres domésticos ali também eu acabava não ajudando muito. E aquilo foi desgastando a relação, onde ela acabou querendo voltar para casa da mãe dela. Tá. Wagner, deixa eu te perguntar, teve algum episódio de violência sexual que você teria praticado com o Thaís? Não. Que talvez possa ter motivado o relacionamento? Alguma vez você, enfim, deu remédio para ela, algum medicamento, alguma coisa para ela tomar, para ter alguma vantagem sexual do Thaís enquanto vocês casados, né? Não, jamais. Jamais. Então, o fim do relacionamento se deu por conta desses desentendimentos ali da Isso. rotina de casa. Isso. Ela também começou a trabalhar no horário, eu trabalhava em outro horário, então a gente tinha aqueles encontros, né, dentro de casa. Tá. Você tem outro filho, né, Wagner? Tenho. Você tem outro filho, Tem. um outro relacionamento. Essa criança, ela morava com quem na época? Com a mãe da criança ou com você? Na época comigo. E o que aconteceu com essa criança? Morava com a mãe dela, morava com você? Ela foi tirada pelo conselho da mãe dela, né? Na verdade, a mãe desse meu filho, mais velho,
Ela já perdeu 2 crianças já. O meu filho é o terceiro que o conselho tirou dela. Uhum. Essa mesma mãe dessa criança que chegou a fazer um boletim de ocorrência Essa contra mesmo. você veio a ser absolvido nesse processo. Essa mesmo. Uhum. Tá. Você tem contato com a mãe dessa criança? Tinha. Todo final de ano eu levava o meu filho para ver ela, né? Uhum. Eu sempre deixava ela conversar por videoconferência, por vídeo, né? O meu filho. Sempre busquei ele ter um contato com ela. E essa criança está com quem hoje? Hoje ela tá com a minha mãe e com o meu pai. E o teu filho com a Thaís, é o Miguel? É o Miguel. Ele está com a Thaís. Até isso. Tá certo, então. Wagner, você sente arrependimento do que aconteceu? Muito. O teu arrependimento é pelo que aconteceu, que você fez? Ou por estar preso? Pelo que eu fiz, né? Porque se eu tivesse passado direto naquele dia, nada disso estaria acontecendo hoje, né? É uma má decisão minha ali de querer conversar, uma coisa que nem precisava, né? Eu me arrependo do que eu fiz, peço perdão para ela pelo que eu fiz, para a minha família também. E hoje tem que estar indo me ver no presídio lá. Não é fácil, não é fácil. Eu sempre, minha vida inteira foi trabalho, casa, trabalho. Hoje eu tenho que passar por isso, não é fácil. Tá certo. Estou satisfeito. Obrigado. Alguma pergunta para o José? Não? Tem alguma outra coisa que não foi perguntada que o senhor queira dizer em sua defesa? Não. Pode encerrar, então. Wagner dos Santos da Paz, acima qualificado, foi pronunciado pela prática em tese do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1, combinado ainda com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Dispensada aqui a leitura do relatório por brevidade, os jurados reconheceram a autoria e a materialidade de crime doloso contra a vida tentado, negaram o quesito obrigatório e reconheceram as qualificadoras e a causa de aumento de pena imputadas. Em relação a passa-se então a 2003 da pena, na primeira fase não foram consideradas nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, então a pena foi fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão. Não há atenuantes. Nesse ponto verifica-se que o réu admitiu ter desferido apenas um golpe com capacete contra a vítima, sem intenção de matá-la, e, portanto, não confessou a prática do crime. Por outro lado, observa-se que o Conselho de Sentença reconheceu 2 qualificadoras, recurso que dificultou a defesa da vítima, e a prática do crime com violência doméstica contra a mulher. Assim, a primeira delas seja o aumento dos limites mínimo e máximo de pena, e a outra deve ser considerada como circunstância agravante, já que prevista no artigo 61, inciso 2, a linha C, quarta figura e a linha F, última figura do Código Penal. Diante da incidência de uma circunstância agravante, aumenta-se a pena em 1/6, fixando-se a pena provisória em 14 anos de reclusão. Incide a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 7º, inciso 4 do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/3. Presente, contudo, a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, relativa à tentativa. Nesse ponto, verifica-se que a diminuição deve ser realizada na fração mínima de 1/3, já que o réu percorreu grande parte do crimes, atingindo a vítima com golpes na cabeça, provocando lesões corporais, que somente não provocaram a morte naquele momento, pois o réu foi impedido pela irmã da vítima e considerando que ela recebeu atendimento médico hospitalar. Portanto, é certo que o réu se aproximou da consumação do crime. Fixa-se, portanto, a pena definitiva em 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, que deve ser cumprida em regime fechado, em razão do montante de pena aplicado e da hediondez do crime. Diante do exposto, o ilustre Conselho de Sentença condenou o réu Wagner dos Santos da Paz nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4 e 6, combinado com o artigo 2º, com o parágrafo 2º, A, inciso 1, e parágrafo 7º, inciso 4, combinado ainda com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e este juízo fixou a pena em 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Tendo em vista que o réu está preso desde, acho que está errada a data aqui,
mas vou arrumar. Promove-se a detração da pena de 1 ano, em 1 ano, 4 meses e 22 dias de reclusão. Condena-se o réu ao pagamento das custas processuais, contudo concede-se o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que permanecem rígidos os requisitos da prisão preventiva, mantém-se a custódia cautelar em caso de recurso, espécie que provisória de recolhimento. Ficam suspensos os direitos políticos do réu enquanto durarem os efeitos da sentença, cumpram-se no mais as instruções do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, sentença publicada em plenário, registre-se e saiam os presentes intimados. Ao final desta sessão, gostaria de retribuir as palavras que foram dirigidas pelo Dr. Juliano, que não está mais aqui, doutoras Gisela, Sandra e Jéssica, doutores Roberto, Lucas e Diane. Gostaria de agradecer aos servidores aqui presentes, a Esther, ao Leandro, aos servidores do Ministério Público também estão presentes, Rafael, Lucas. Gostaria de agradecer aos policiais penais que fizeram a escolta do réu, garantindo nossa segurança aqui hoje. Cumprimentar o réu que veio ao seu julgamento. Gostaria de cumprimentar a senhora Thaís e a senhora Tainá e os familiares das senhoras. Gostaria também de cumprimentar os demais presentes que garantiram a publicidade dessa sessão de julgamento e fazer um agradecimento especial aos jurados que vieram aqui, despenderam grande parte, o dia inteiro, na verdade, né? Deixaram o trabalho, deixaram suas atividades para vir aqui contribuir com a justiça. Eu sei que não é uma tarefa fácil, sei que a maioria não gostaria nem de estar aqui, mas a função dos senhores é importantíssima. Tá? É uma das formas da participação direta das pessoas nas decisões do poder público.